Olá, a paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a tua vida de maneira poderosa nesse momento. Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder aqui estar para mais uma vez comunicar com cada um de vocês. Também pelo privilégio de poder ter aí a sua atenção às nossas palestras, aos nossos estudos. Neste momento eu vou estar postando aqui um comentário de mais uma das nossas lições aí da CPAD. Nós vimos aqui, estamos trabalhando em torno aí do livro de Jó. Na semana passada nós tivemos aqui uma lição maravilhosa, quando nós estudamos um pouco sobre a teologia de Elifaz, que defendia que só os pecadores sofrem. E aí então ele levanta o argumento de que Jó estava sofrendo porque Jó estava em pecado, porque Jó era, portanto, um pecador na prática pecaminosa. E a lição de hoje traz agora, por sua vez, a teologia de um outro amigo de Jó, que é a teologia de Bildade, cujo título é Se há sofrimento, há pecado oculto. E aí na próxima lição nós teremos a teologia de mais um amigo de Jó, que é a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Então são três lições que trabalharemos em torno dessas teologias. A primeira aí é a de Elifaz e a de hoje é a teologia de Bildade e de Zofar da próxima semana. Bem, essa lição de hoje, a lição de número 7, nos apresenta a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Então, segundo aqui a síntese dessa teologia, é que se alguém está sofrendo, e era o caso de Jó, é porque algum pecado estava oculto e era necessário que Jó admitisse que ele tinha pecado e confessasse o seu pecado que estava oculto. Então, em síntese, a teologia de Bildade se resume a isso. Se há sofrimento, é porque há pecado oculto. O textuário da lição, eu vou estar apenas lendo, ele aparece aí na leitura bíblica em classe, que está no livro de Jó, capítulo 8, verso 4, quando nos diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A verdade prática nos apresenta: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Aqui já é um contraponto à teologia, aqui no caso de Bildade, a verdade que deve ser posta em prática já é uma resposta a essa teologia, mostrando que a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Ou seja, nem sempre, quando alguém está enfrentando, passando por um sofrimento, isso é consequência de que essa pessoa tenha cometido um pecado, diretamente um pecado. É claro que nós temos que admitir que todo mal que assola a humanidade, isso no sentido geral, é consequência do pecado, isso sem sombra de dúvida. Mas no sentido mais pontual, mais específico, não quer dizer que alguém que esteja sofrendo, que aquela pessoa em si, ela tenha cometido algum pecado e agora ela está colhendo as consequências do seu pecado. Isso, na verdade, isso não procede, a experiência não demonstra necessariamente isso. É claro que tem pessoas que cometem pecado e que colhem, de fato, é a consequência imediata dos seus pecados, mas que no caso seria o sofrimento, mas nem todo sofrimento necessariamente é consequência de um pecado oculto. Bem, a leitura bíblica em classe está aí no livro de Jó, capítulo 8, verso 1 ao 4, depois o capítulo 18, verso 1 ao 4, e o capítulo 25, do verso 1 ao verso 6, que são pequenos fragmentos da teologia de Bildade, do discurso de Bildade, respondendo a Jó em relação às suas queixas. Aí no capítulo 8, primeiro verso, nos diz o seguinte: capítulo 8, primeiro verso: então respondeu Bildade o suíta e disse, respondeu a quem? A Jó, a queixa de Jó. Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? A mesma linha de questionamento do seu amigo anterior, que é o Elifaz. Bildade aqui ele segue a mesma linha de pensamento, mostrando que Jó não tem razão e até quando ele ia continuar falando
tais coisas, da sua inocência e do mal que havia lhe sobrevido, até quando ele continuaria lamentando, e que as razões da sua boca eram como um vento impetuoso, eram como um vento forte, eram as razões da sua boca, porém não se sustentavam diante da realidade, segundo aqui Bildade. Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Verso 3: Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? É muito interessante nós observarmos aqui que tanto na teologia anterior que nós estudamos, de Elifaz, quanto aqui na teoria de Bildade, é necessário que nós entendamos que o que eles falam de fato, não há assim nada de incongruente, de errado na sua teologia em si. O problema é para quem eles estão falando. É para quem eles estão levantando o argumento, que no caso é para Jó, acusando Jó de algum pecado, de alguma culpa. Então aqui não é diferente de Elifaz, não é diferente aqui de Bildade, quando ele levanta as suas teses. Porque na verdade o que ele está falando é algo correto. Aqui a ideia, se nós formos pegar aqui o coração da ideia de Bildade, esse amigo aqui de Jó, é exaltar a soberania de Deus, o poderio de Deus, que Deus ele é soberano. Então essa é a ideia de exaltação da soberania de Deus, quando ele diz: porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Ou seja, Deus enquanto Todo-Poderoso, Deus enquanto soberano, ele enquanto Deus, principalmente, e com esse atributo de ser todo-poderoso, único todo-poderoso, único que é sobre todas as coisas. E aí ele vai lançar: porventura Deus, ele seria injusto, ele praticaria a injustiça, ele perverteria o juízo. Então a ideia, o que Bildade levanta aqui é algo correto. Porém a aplicação, a sua intenção aqui é exatamente, é claro, isentar Deus de culpa, como Deus não tem culpa, mas é atribuir a Jó um pecado oculto, que o leva, no caso, a estar amargando o sofrimento pelo qual ele está passando. Então ele vai levantar esse argumento, porventura, esse questionamento. Porventura, perverteria Deus o direito, ou seja, Deus seria injusto para não respeitar o direito, para agir de forma incorreta? É isso que ele está questionando. Deus seria injusto? Perverteria Deus o direito? Perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Seria Deus injusto? Uma vez que Jó está queixando da sua situação, teria Deus cometido uma injustiça contra Jó, já que Jó alegava não ter cometido nenhum pecado? E aí ele vai e cita aí essa expressão, essa fala muito pesada que está aí no verso 4, o qual nós vimos aí no textuário, quando ele diz o seguinte: se teus filhos pecaram contra ele quem contra Deus, também ele os lançou na mão da sua transgressão. O que ele está dizendo aqui? Olha, você está sofrendo porque você pecou contra Deus. Então esse seu sofrimento, isso porque tem algum pecado oculto aí, por isso que você está sofrendo. Mas também os seus filhos morreram. E é bem provável que eles morreram porque eles cometeram também pecado contra Deus. Se Deus os puniu por causa dos seus pecados. Então é muito duro essa fala para Jó, porque aqui o que Bildade, além de ele estar acusando Jó de um pecado oculto, ele está acusando a Jó, dizendo para Jó que a causa da morte dos seus filhos é porque eles haviam pecado contra Deus. É exatamente o que ele está dizendo: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Ou seja, ele coloca aqui o se para não afirmar diretamente, mas de fato o que ele está dizendo, o que ele está levantando aqui, o que ele está cogitando, é a possibilidade de que os filhos de Jó morreram porque eles pecaram também contra Deus, assim como Jó pecou e ele está sofrendo, inclusive sofrendo por causa da perda dos seus filhos. Então essa é a teologia de Bildade, ligar o sofrimento diretamente a um pecado oculto, a um pecado cometido. Aí no capítulo 18, verso 1 até o verso número 4, temos um outro fragmento,
aí do pensamento teológico de Bildade, que diz o seguinte: então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Aí, segundo a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, vai dizer assim: até quando impedireis as palavras? Então a ideia aqui de Bildade dizer: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Ou seja, até quando você vai ficar inventando artifícios, desculpas, subterfúgios, para não encarar a realidade dos fatos? Que é a ideia aqui de até quando vai impedir que as palavras sejam de fato analisadas e que o próprio Bildade ele possa falar, e até quando Jó iria ficar apenas conversando e não pararia para ouvir as palavras, e no caso ouvir a verdade, segundo aqui a leitura de Bildade. Então essa reclamação que ele faz: até quando usareis de artifícios, de subterfúgios, em vez de palavras, de encarar a realidade dos fatos? Considerai bem então e falaremos. Ou seja, considere a possibilidade de parar de reclamar, de parar de lamentar, de refletir na tua situação, no teu estado, no teu pecado oculto, segundo a leitura de Bildade, para que então nós possamos falar, que eu possa falar de fato. Quando ele diz para que então falaremos, é de fato, a ideia aqui do falaremos é que os amigos de Jó, eles possam ter oportunidade de falar, e Jó então considerar a possibilidade de ficar quieto e ouvir a verdade. É uma das possibilidades aqui de interpretação, de leitura desse texto. Aí o verso, tanto é que no verso 3 vai dizer o seguinte: porque somos tratados como animais e como imundo aos vossos olhos. Então ele está aqui falando em nome dos seus amigos, manda que Jó pense na possibilidade de ficar quieto, de deixar de artifício, subterfúgio, para que eles tenham a palavra. Porque aí no verso 3 ele diz: porque somos tratados como animais, ou seja, tu nos trata como animais, como irracionais, como pessoas que não têm capacidade de argumentar, e como imundo aos vossos olhos tu nos trata. Aí o verso número 4: ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Ou seja, tu que acha que tem razão, que está com a razão, será a terra abandonada, esquecida, deixada só por causa de você? Remover-se-ão as rochas do seu lugar, as rochas vão sair do lugar, a geografia vai mudar, tudo vai mudar só por tua causa, porque tu é tão importante assim, tu és o centro de tudo. Eles aqui questionando e ao mesmo tempo uma espécie de zombando indiretamente de Jó. Olha, tu és tão importante que a terra vai deixar, a terra será deixada, deixará de ser, a geografia será mudada, as rochas vão sair do lugar, só porque tu tem razão, para dar passagem para o teu lamento, para o teu choro. Ele levanta esse questionamento. Aí no capítulo 25, então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele quem? Com Deus. Aí exaltando, no caso aqui, a soberania de Deus, o poderio de Deus, para que Jó se enxergue pequeno diante de Deus. É interessante que nós vamos observar aqui durante a lição que Jó, em momento algum, ele ignora, ele não reconhece a soberania de Deus. O que acontece é que Jó não entende porque ele está passando aquilo que ele estava passando. Ele não havia cometido nenhum pecado, nada digno de tal maldição, de tal sofrimento. Então ele não entende, daí o seu lamento. Aí no 25, então ele diz: então respondeu Bildade, o suíta, e disse, capítulo 25, verso 1, verso 2 agora: com ele estão o domínio e o temor. Ele faz paz nas suas alturas. Ou seja, com Deus está o domínio, ele domina sobre tudo, ele é Senhor sobre tudo, e com ele está o temor. Ou seja, todos devem temer diante dele, da sua soberania, inclusive você. É o que ele está querendo dizer para Jó. E ele faz paz nas suas alturas, ou seja, ele lá no céu, nas suas alturas, ele é distante, soberano. Aqui ele exalta também a questão da transcendência de Deus, é um Deus que está lá nas suas alturas, e ele faz paz nas suas alturas. E Jó deve reconhecer tudo isso, segundo aqui Bildade. Porventura tem número os seus exércitos, ou seja, esse Deus é tão grandioso que porventura pode-se contar a quantidade dos seus exércitos, dos seus anjos. Ele questiona Jó.
e para quem não se levanta a sua luz, ou seja, para quem o seu brilho, onde não chega o alcance da sua grandeza, da sua glória, da sua luz, do seu brilho, do seu resplendor, seja a glória de Deus, os próprios astros criados por Deus. Aí o verso 4, como pois, aí ele vai questionar Jó, como pois seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Ou seja, tu estás se considerando justo, os teus argumentos de lamentar, de não ver em si nenhum pecado, você está se justificando. E como é que o homem ele pode se considerar justo diante de Deus? Ele está questionando a Jó, olha, Jó, tu não é justo. Deus apenas ele é justo, e como o homem pode considerar-se justo diante de Deus? Como seria aquele que é nascido de mulher? Como seria puro? Como seria santo? Um nascido de mulher diante da santidade e da justiça de Deus. Então ele questiona, e nós vamos ver aí dentro de um contexto maior, e a própria lição vai abordar sobre isso, que Jó responde a esses questionamentos. Jó, em momento algum, ele não está reconhecendo a justiça e a santidade de Deus, em momento algum, apesar de que Bildade aqui o acusa, no caso dele não reconhecer a justiça de Deus, dele não reconhecer a pureza de Deus, dele querer achar-se justo, puro diante de Deus. Essa é a ideia do questionamento de Bildade, como se Jó não reconhecesse a justiça nem a grandeza de Deus e se achasse santo diante de Deus. Ao verso 5, até a luz não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. Ou seja, esse Deus, Bildade está dizendo, esse Deus ele é tão poderoso, ele é tão grandioso, que a luz ela não causa nenhuma diferença diante dele, porque o seu brilho, o seu poder, a sua majestade é tão grande que a presença da luz sequer faz sentir diante do brilho da sua glória. É como se ela não existisse. Essa é a ideia que ele está dizendo para defender aí a grandeza de Deus. Olha, a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. A lua não resplandece, não há luz da lua perante ele, as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, um filho do homem, que é um bicho. Olha, se as estrelas, se os astros, e aqui as estrelas, alguém pode fazer uma aplicação como sendo os próprios anjos, mas também aqui, é claro, dentro do contexto, a gente entende que são os astros mesmo. Se esses astros criados por Deus, que não mudam, eles não são perfeitos diante de Deus, e quanto mais um homem pecador, você enquanto um homem pecador, tu quer se justificar diante de Deus, ele coloca isso, e quanto menos um homem. Se as estrelas, se a lua não brilha diante de Deus, não faz diferença o seu brilho diante de Deus, quanto menos um homem. E aí ele vai dizer qual a condição do homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. O homem enquanto um verme, enquanto um bicho, enquanto algo é inexpressível diante da grandeza de Deus. Então, ou seja, tu és homem, tu és um verme, tu és um bicho, Jó, e tu achas que tu és justo diante de Deus, reconheça a grandeza de Deus. E nós percebemos, é claro, que o que Bildade ele está aqui falando de Deus é totalmente verdadeiro. Deus ele é grandioso. O homem é como um verme diante dele, o sol diante do resplendor da glória de Deus, a sua presença, o brilho do sol nem sequer faz sentir, faz se perceber diante do brilho da glória de Deus. Isso tudo é correto. Porém, a intenção, porém o contexto, porém a motivação que levava a Bildade a defender essa grandeza de Deus era exatamente acusar Jó de um pecado que ele não havia cometido, que ele deveria reconhecer o seu pecado. Bem, aí nós vamos aí então agora para o comentário da lição. A introdução nos apresenta o seguinte: nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ele apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, essa moral fundada
em meros preceitos religiosos, sem contudo guardar-se ou guiar-se por princípios espirituais. E, finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo Bildad, Deus é um ser muito distante, esse ser transcendente, Deus é um ser muito distante, e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal, ele não se mistura com o mortal. Ele, portanto, é inacessível, Deus é inacessível, segundo a visão de Bildad. E ao longo de cada argumento de Bildad, veremos a contraposição de Jó. Bem, aí o primeiro tópico da lição, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Primeiro subtópico, Deus é justo e reto. A teologia de Bildad possui semelhanças com a de seu amigo Elifaz, que nós vimos na semana passada. Para esse segundo amigo de Jó, que no caso aí Bildad, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Então, para Bildad, as queixas de Jó, o lamento de Jó não se justificava, porque Jó ele acabava, no caso, demonstrando através da sua reclamação, uma vez que ele se coloca como um homem inocente, que não cometeu nenhum pecado para estar sofrendo aquilo que está sofrendo. Então, à luz da leitura aqui de Bildad, Jó não se justificava a sua queixa, as ações de Jó não se justificavam. Por quê? Porque elas estavam, aquela sua queixa, seu lamento, estava condenando a Deus. Revelava o quê? Que se ele era justo, se ele era inocente, estava sofrendo. E segundo o conceito de Bildad, o sofrimento era consequência de um pecado, e no caso de Jó, um pecado oculto. Então, se Jó alegava não ter nenhum pecado, ser inocente, Jó estaria atribuindo a Deus injustiça. Então, essa era a leitura, vamos dizer assim, que ele fazia segundo, vamos dizer assim, o seu pensamento, segundo o seu critério, vamos dizer assim, o seu preceito religioso. Essa é a leitura que ele fazia. Então, Jó não se justificava porque ele estava atribuindo a Deus, no caso, dizendo que Deus punia pessoas, no caso, justas. E Jó, de fato, era um homem justo porque o próprio Deus havia dado o testemunho da integridade de Jó. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, segundo aqui Bildad. Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Então, para Bildad, era melhor Jó reconhecer o seu pecado, uma vez que ele estava sendo afligido. E segundo a sua leitura, a aflição, o sofrimento era consequência de pecado. Assim, a teologia de Bildad pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e a dos bons. Por exemplo, Bildad assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Como nós já falamos, se eles morreram, que alguma maldade eles haviam praticado, é o que Bildad, o amigo de Jó, falava para ele. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Ou seja, olha Jó, já que você diz ser um homem justo, um homem bom, então você admita o seu pecado oculto que você praticou, reconheça o seu pecado, arrependa-se do seu pecado para você, já que você diz é um homem bom, você voltar a ser alvo do favor de Deus. Era esse outro argumento que Bildad levantava, mas desde que Jó reconhecesse o seu pecado. Aí o subtópico 2, uma compreensão limitada da natureza de Deus, ou seja, a teologia de Bildad é uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildad traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja uma consequência de um pecado oculto. Então, ou seja, segundo a leitura, o entendimento limitado de Bildad, o sofrimento de Jó seria exatamente a consequência de um pecado oculto, uma vez que Deus ele não traria um mal daquele sobre Jó. Não teria nenhum propósito Deus fazer o que ele fez. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom. E aí, dentro dessa ideia aqui de Deus, no caso, ser bom
e Deus não punir, no caso, não punir alguém que seja justo, segundo a leitura de Bildade, dentro da justiça de Deus, a natureza divina não faria com que, não permitiria que Jó viesse a ser punido, a não ser por causa de um pecado. Então, assim, dava a entender, um outro pressuposto que é levantado a partir dessa teologia, é exatamente a compreensão de que o homem deve fazer algo que é bom para merecer o favor de Deus. Então, essa é a outra leitura. Uma vez que Deus pune aquele que é ruim, então se o homem faz o que é bom, ele merece, ele é alvo do favor de Deus. Então Jó deve demonstrar que é realmente bom através de atitude e que merece o favor de Deus. Ou seja, é uma teologia que destaca a meritocracia humana, que o homem merece alguma coisa diante de Deus. Então, essa teologia vai destacar a meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. O homem pode ser justificado, pode se tornar justo, pode alegar sua justiça, desde que ele tenha mérito por fazer aquilo que é correto, por ser bom, seria essa a ideia. Mas, aí ele vai dizer para Jó em relação à questão de ter mérito para se justificar diante de Deus. Mas se tu, de madrugada, buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se sofreres, se sofres puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Ou seja, o que ele está colocando é o seguinte: ó Jó, se de fato você levantar de madrugada, buscar a Deus, se pedir a ele misericórdia, se fores puro, reto, fizer tudo certinho, certamente Deus vai se levantar, porque você vai merecer o favor de Deus. Mas Deus vai levantar em teu favor, vai restaurar a tua morada, como diz aqui, logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Capítulo 8, versos 5 e 6. Então dá aqui dentro dessa teologia, dá a entender exatamente que o homem ele pode merecer o favor de Deus, desde que ele faça tudo certinho. E quantos estão aí na vida religiosa que acham que Deus tem obrigações para com ele, o que ele faz tudo certinho, ele justifica as bênçãos de Deus na sua vida pelas suas atitudes que ele, no caso, toma, pelo que ele faz, ele se acha merecedor da graça de Deus. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano, que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. É como se pelo próprio esforço, se Jó se esforçasse, Jó então seria justificado pelos seus próprios méritos diante de Deus, o que é um equívoco, um grande equívoco teológico. Terceiro subtópico: a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó então agora ele vai se justificar, ele vai, no caso, se defender. Então Jó ele pergunta, Jó agora ele responde: como se justificaria o homem para com Deus? Jó mesmo diz: olha, o homem não se justifica. Como é que o homem, uma vez que tu diz aqui que eu devo buscar a Deus pela madrugada, devo pedir misericórdia, ter um bom procedimento, porque aí Deus despertará e restaurará a morada da minha justiça. Aí Jó vai então e pergunta: como é que um homem pode se justificar diante de Deus? Há essa possibilidade? É o que Jó aqui vai replicar. Como se justificará um homem diante de Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. É isso que Jó está colocando. Homem nenhum justifica diante de Deus. Não estou dizendo que eu sou justo, e não é por meus méritos que eu me justificaria diante de Deus. É isso que Jó está colocando. Então Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará, nada que ele fizesse o habilitaria para aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de uma presunção. Essa ideia de jejuar, de buscar pelas madrugadas, de autopurificar, isso era apenas uma presunção. Isso não o tornaria merecedor da justiça, da graça de Deus. E aí é interessante, aí Jó continua: ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, ou seja, eu continuarei no fosso, na lama,
e as minhas próprias vestes me abominarão. Ou seja, por mais se eu porventura eu lavar, eu me lave, eu venha me lavar na neve, purifica as minhas mãos com sabão. Aqui a metáfora aqui é claro, é algo metafórico. Ele está falando no sentido desses produtos, mas aqui que Jó está querendo dizer que ainda que eu faça tudo para me tornar apto, para me tornar digno, me tornar justo diante de Deus, que aqui é representado no lavar com a neve, que mostra aqui a questão da pureza, lavar-me com sabão, purificar as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso. Ou seja, Deus o vê como estando num fosso. Me submergirás no fosso, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Ou seja, por mais que eu faça, as minhas próprias vestes carnais, humanas, me identificam como injusto diante de Deus. E vocês mesmos me condenarão também diante de Deus. Então, o que Jó está dizendo aqui, falando aqui com minhas palavras, é que não há possibilidade do homem se justificar diante de Deus, que é a tese que ele levanta em contraposição ao que Bildade sugere, dele se santificar para merecer a justiça divina. Ele diz, não, olha, como se justificará o homem para com Deus? Então a linguagem é poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó um pecador, ele tem consciência disso. Entretanto, essa não era a questão para Jó, não era a questão de não reconhecer a santidade de Deus e a sua pecaminosidade, que ele era um pecador, não era essa a questão. O grande questionamento de Jó dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Porque eu não me lembro ter cometido um pecado para estar passando pelo que eu passei. Então esse era o questionamento de Jó. Seus amigos deveriam responder sim. Os amigos responderiam sim, que claro que se tem pecado é porque, se tem sofrimento é porque tem pecado. Só que Jó responderia não, porque eu não tenho cometido um pecado para tal. Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral, o resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Ou seja, nem sempre quando alguém enfrenta uma situação difícil, necessariamente isso é consequência do seu pecado, de que ele tenha cometido algum pecado. Aí o tópico 2, o pecado visto como um quebra da moralidade tradicional. Primeiro subtópico, moralismo por tradição. Bildade também está comprometido na esfera da moralidade que ele acredita ser a correta. Moralidade de Bildade, da tradição, é que o homem deve fazer tudo certinho para merecer o favor de Deus. Seria essa moralidade, faça tudo certinho, que aí tu serás abençoado por Deus. Para ele, para Bildade, não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina. Não havia nada errado a defesa que ele fazia da justiça divina. Da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias. Todavia, no caso, a justiça divina, não há nenhum erro em defender a justiça divina, sem problema até aqui. Mas o grande problema é colocar a moralidade, no caso do seu tempo, da sua cultura, a moralidade religiosa, acima da justiça divina, é acima dos propósitos de Deus. Então o grande problema de Bildade foi isso. Então, para ele não havia nada de errado em fazer a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditava estar correto quando defendia a moralidade dos seus dias. Uma coisa é a justiça divina, outra coisa é a moralidade humana. Todavia, não podemos falar de uma ética ou uma teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Que ali ele estava passando, era uma ideia de um moralismo fundamentado na tradição, porque de fato ele desconhecia, vamos dizer assim, o caráter de Deus, os propósitos de Deus, inclusive no que Jó estava passando. Não é a religião que daria conta da ação divina.
Subtópico 2, a subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Havia moralidade, Jó foi imoral, Jó não respeitou a moralidade social e daí Jó está sofrendo o que está sofrendo porque desviou o comportamento da moralidade social, da tradição estabelecida. Como o entendimento de Bildade era o de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis que você não pode quebrar, ao quebrá-la, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Ou seja, o que está acontecendo não é, na leitura de Bildade, não é um trabalhar de Deus na sua vida, Jó. Há uma lei moral e você quebrou essa lei social, essa lei moral, como alguém que desobedece à lei da gravidade. E aí é uma consequência de você ter infringido uma lei moral. Essa é a leitura de Bildade está colocando. Nesse aspecto, praticar a justiça e se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Então, nesse caso, nesse aspecto aí, Jó deveria, no caso, praticar a justiça e se ajustar à dinâmica dessas leis morais que comandavam a sociedade. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. Então, segundo Bildade, o que Jó pensava, que os maus estavam prosperando e ele passando por aquilo que ele estava passando, sendo justo, que isso era uma mera ilusão, porque de fato isso não existia. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se a raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham a aparência de verdor por algum tempo, todavia necessariamente murcharão. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. Ou seja, para a Bildade, a aparente, vamos dizer assim, vida boa, a aparente prosperidade, como aqui a lição coloca, no caso, porque os maus prosperam, isso era uma mera ilusão, porque no caso a prosperidade dos maus era como assemelhava a raízes de uma árvore que foi cortada, cujos ramos, embora mantinha a aparência, mas uma vez que a raiz foi cortada, logo deixava de existir. Só que o que Jó estava colocando aqui no discurso no Lamento de Jó era que o injusto, no caso os maus, prosperavam. Então Jó, por discordar disso, a Bildade então mostrava que Jó não estava com a razão. Então não era correto o questionamento de Jó. Então, ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter uma ordem moral aceita, que era a ordem que só sofria quem era injusto. E Jó questionando isso, de que no caso não era só injusto que sofria, porque ele sendo justo ele estava sofrendo. Então Jó estaria quebrando uma ordem moral, que não se justificava a prosperidade de alguém que era injusto, segundo a leitura aqui de Bildade, e o sofrimento era consequência da injustiça praticada por alguém. E aí o subtópico 3, contemplando a cruz. É fantástico esse subtópico, porque mostra aqui que Jó, dentro daquele sofrimento, ele contempla agora alguém que pode, no caso, o livrar, que é alguém que pode justificar, não pelos seus méritos, mas pelos seus próprios méritos, que seria o próprio Cristo. Aqui é uma espécie de uma revelação que Jó tem de um Redentor que se levantaria em favor da sua causa, já que os seus amigos apenas o estavam condenando. Contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob o seu controle. Jó sabia muito bem disso, desse controle de Deus. O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Jó tinha consciência, não pratiquei nada contra Deus, nada contra a moral. Meu sofrimento não tem explicação. Eu não me vejo pecando nem contra a sociedade, nem contra Deus. Então, era um sofrimento sem uma razão aparente. Mas, diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar
toda tentativa de se auto-justificar. Ele está disposto a abandonar a tentativa de se auto-justificar. Ele quer abandonar toda instância humana e apelar para um mediador, que é o Redentor, que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus, e que ele contempla a cruz. Então é aí que ele contempla a cruz, quando ele diz no verso de número 25, aí do capítulo de número 19, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Aí ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então aí Jó está exatamente contemplando a cruz. Isso é muito poético, muito fantástico, porque ele tem essa esperança que o seu Redentor se levantará para fazer justiça. A palavra Redentor traduz o hebraico Goel, isso significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Jó tem essa esperança: eu sei que o meu Redentor vive. Mas na frente, em outra lição, é possível que nós estaremos estudando um pouco sobre isso. Mas é muito especial esse testemunho de Jó aí do capítulo 19, o verso 25, que vale a pena nós lermos aí dentro do contexto, que é uma expressão maravilhosa de Jó, que mostra esse contemplar do seu Redentor na cruz, aí no capítulo 19, o verso de número 25, louvado seja Deus. Ele diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne verei Deus. Oh, aleluia! Vê-lo-ei por mim mesmo, nos meus olhos, e não outros o verão. E por isso meu coração se consola dentro de mim. Na verdade, que devias dizer: por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Tomai vós mesmo a espada, porque o furor traz o castigo da espada, para saberdes que há um juízo. Mas é interessante, retomando aqui esses fragmentos aqui do texto, quando ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ou seja, mesmo depois de morto, ainda em minha carne, a ideia da ressurreição, da esperança de um dia ressuscitar com esse Redentor, que é, no caso, a esperança apontando aqui, vamos dizer assim, escatologicamente, para a ressurreição que no futuro acontecerá, quando da vinda de Cristo, quando ele diz: por isso, ainda no meu corpo, ainda que consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é um testemunho de Jó contemplando a cruz em meio ao seu sofrimento. Os primeiros líderes da igreja entendia que Jó, ao dizer isso, ele predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. Louvado seja Deus. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Se os seus amigos o condenavam, ele sabia que tinha um Redentor que vive e que por fim se levantaria sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o terceiro e último tópico da lição nos apresenta o pecado em contraste com a majestade de Deus. Primeiro subtópico, a grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, esse longo debate, o que fez com que ele acabou repetindo várias vezes coisas que ele havia dito antes, se formos acompanhar a leitura dentro de um contexto maior. Na verdade, o seu último discurso não trouxe nada de novo, só foi uma repetição daquilo que ele falava, e Jó, de tanto Jó rebater, ele já não tinha mais argumento, é essa a verdade. Então, no capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Por isso, nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Então, ao dizer que Deus é grande e poderoso, em nada ele erra.
está correto ao defender, no caso, aí, a grandeza, a majestade de Deus. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. Ele exalta tanto a Deus, coloca a Deus num lugar tão elevado, deixando Deus distante da sua criatura, colocando um abismo entre Deus e a sua criatura, o que, segundo alguns estudiosos, não existe esse abismo. Deus, ele é um Deus transcendente, sim, mas ele é um Deus também imanente, um Deus que também se envolve com as criaturas, inclusive estava ali por trás, podemos dizer assim, da luta que Jó estava passando. Ali estava a mão de Deus, e Deus estava ali durante toda aquela fase. Então, ele acaba criando um abismo que inexiste entre Deus e a criatura. O Deus defendido por ele, por Bildade, não é o revelado na Bíblia. As ideias de Bildade se antecipam àquelas defendidas milênios depois pelo deísmo no final do século XVIII, que, segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Deus é o Criador, sim, mas Deus ausentou-se do mundo. Então, o que Bildade está defendendo aqui é algo que lá na frente o deísmo, essa corrente teológica, ideológica, vai defender em relação à posição de Deus quanto às suas criaturas. Onipotente, mas não ausente, é o segundo e último subtópico. Jó responde a Bildade com ironia. Como ajudastes aquele que não tinha força e sustentaste o braço do que não tinha vigor? Jó aqui é ironizando. Então Jó responde a Bildade com ironia. Como ajudastes aquele que não tinha força? Eu estava sem força. E como você me ajudou? Como você me sustentou? Meus braços sem vigor. Aqui Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que a Bildade faz desse conceito. Ele não está questionando a onipotência divina, mas a aplicação que faz em relação ao próprio Jó. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? É o que Jó coloca. Ou seja, esse conceito, Deus, ele é soberano, ele é grandioso, ele é magnífico, sim. Mas será que esse Deus soberano, esse Deus poderoso, ele também não é um Deus justo, não é um Deus de amor, não é um Deus compassivo? Esse conceito da soberania divina não deveria estar ligado também a um Deus que é amoroso, que é compassivo, que é misericordioso? É o que Jó está colocando, é o que se deve colocar. Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo em seu amor. Ele nunca exaltou o seu poder e grandeza acima do seu amor. Se Deus colocar o seu poder e a sua grandeza acima do seu amor, todos nós seríamos destruídos. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Ou seja, Deus não disciplina alguém porque ele é soberano. Não, eu sou Deus, então vou disciplinar, eu vou punir. Não, a punição, a correção divina não é porque Deus é soberano, é porque Deus ama o homem. Porque Deus, ele quer tratar com o homem, então não se pode separar o amor de Deus da sua soberania, ou a soberania de Deus do seu amor, ou vice-versa. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é um Deus poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. A própria Bíblia é uma revelação da graça, da misericórdia de Deus para com o homem. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Então devemos ter cuidado para que diante do sofrimento humano nós não venhamos a atribuir a Deus apenas um Deus severo, um Deus soberano, um Deus sem amor, um Deus que pune, um Deus que está distante da sua criatura e que não tem nenhum interesse em restaurar o homem de volta para si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em síntese, foi esse aí o argumento, o propósito da lição que nós apresentamos, e aí a conclusão da lição nos traz. Nessa lição vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos, e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó, é um dos argumentos levantados, e por isso, por não crer que Jó é inocente, atribui o seu sofrimento
a existência, no caso aí, de algum pecado oculto. Segundo, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição, que Jó havia, no caso, quebrado alguma tradição, orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição, como consequência, o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa, que Jó deve ser moralmente, religiosamente moral. Por último, também, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, ele acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a sua criatura. Ou seja, ele ignora a imanência divina. E Deus continua nos abençoando. Essa foi a nossa lição. Espero que eu tenha minimamente trazido aí alguns ensinamentos que sirvam para a nossa edificação espiritual. E eu faço voto para que Deus continue te abençoando e que nós possamos entender, como a lição aqui propõe, que diferente da teologia defendida por Bildad, que se há sofrimento, há um pecado oculto, que não necessariamente, nós não sofremos necessariamente porque cometemos um pecado. Às vezes há sofrimentos, e são consequências, inclusive, de outros que erram, e a gente acaba pagando, vamos dizer assim, o preço por isso, da própria distância da humanidade de Deus como um todo, e também há propósito divino também no sofrimento. Mas que nós possamos entender, acima de tudo, eu acho que a nossa segurança, o nosso conforto, é sabermos se a nossa vida está na direção de Deus. Se nós estamos na mão de Deus, nós vamos descansar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Que Deus os abençoe. Um grande abraço. Oreis por nós. E que Deus abençoe a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.